Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês sabem, né, minhas aulas da faculdade retornaram e aí o canal fica como, né? Os vídeos ficam aqui e liberados aos poucos. Quero aqui nesse vídeo hoje compartilhar com você algo que eu recebo muito nas mentorias, muitas perguntas para aqueles que chegam até mim para acompanhamento, para consultoria, que é: até quando eu devo orar? Orei tanto e nada aconteceu. Quantas pessoas me perguntam isso por dia? Será que você tem orado realmente numa intensidade de ouvir a voz de Deus? Ou você ora num mecanismo muito religioso somente para obter algo na sua vida? Só que quando falamos de oração, a gente está falando de um estilo de vida. Quanto mais, não é pela quantidade, tá? Mas quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, você compreende qual é o propósito dele na sua vida. Muitas pessoas não têm êxito nenhum nas orações que fazem, porque realmente não mergulharam na presença de Deus. Ah, eu orei tanto, pastora, mas está muito difícil. Quanto mais eu oro, parece que o negócio fica pior. Normal, natural para quem vai receber a vitória. Nesses anos da minha vida, eu construí um lugar em Deus através da oração. Antes do meu processo desértico, eu era uma pessoa que eu não orava, porque eu sempre resolvia, eu sempre agia. E eu nunca perguntava: Espírito Santo, é para eu tomar essa direção? É isso que o Senhor deseja? É para ir para a direita? É para ir para a esquerda? Como eu devo me posicionar? Eu não tinha esse hábito. Até porque eu tinha um mecanismo muito religioso, como muita gente tem, inclusive pessoas que me acompanham, que é um mecanismo de que eu tenho que orar e fazer um devocional de manhã. Ah, mas eu tenho que orar para dar agradecimento à noite. Na verdade, a oração é um estilo de vida em que você precisa ter uma vida constante de oração. É chamar o Espírito Santo e falar: senta aqui do meu lado, eu quero te mostrar meus presentes que eu comprei, quero te contar como foi o meu dia, eu quero te apresentar dentro de mim essa pessoa que eu tenho orado. É do teu coração que eu venha me casar? É do teu coração que eu venha me relacionar? E esse relacionamento ele é construído. Por exemplo, como que você vai me conhecer através do canal só assistindo meus vídeos? Ok, bacana, mas você só vai me conhecer se você frequentar a minha casa, se você perceber os meus hábitos, se você começar a perceber como eu me comporto. Isso vai fazer com que você tenha um relacionamento comigo, né? E o que eu venho acompanhando pessoas as pessoas oram até um certo período. Quando elas verem que algo não aconteceu, elas deixam de orar. Só que aí para você pensar: você acredita mesmo que a oração ela é descartável? Teve orações que eu fiz ao longo da minha vida que eu não recebi de imediato aquilo que eu orava, mas eu via Deus trabalhando, até quando Deus lançava para longe. Sabe quando você descobre um monte de coisa em que você fala: meu Deus, parece que vai dilacerar a minha alma, vai me ferir, e tá me ferindo, parece que quanto mais você ora, mais coisas aparecem. Não é o diabo te apresentando, mas é Deus te revelando o oculto. Se ele te revela o oculto, é porque ele sabe que você precisa saber, até para limpar a sua vida. Eu me lembro que quando eu enfrentei meu primeiro deserto, tudo veio à tona. E, gente, veio tudo à tona, de uma forma avassaladora. E sabe aquela coisa que você nunca descobriu? Você descobria. Eu me lembro que quando eu entrei naquele deserto, há 10 anos atrás, eu me recordei de uma situação em que, naquele período, saiu do oculto. Gente, olha que interessante. No período de namoro, eu não era eu não, eu não, no período que eu comecei a namorar, eu não era uma pessoa convertida. Só que depois do processo do meu deserto, em que eu já conhecia a Cristo, né, que eu já estava na presença de Deus, até um episódio do meu namoro o Espírito Santo revelou, né, em que na verdade o Senhor queria que eu descobrisse. E muitas vezes a gente fica chocado, a gente fica apático e a gente olha e fala: é o diabo, é o Satanás me afrontando. Nem sempre.
Muitas vezes é o próprio Deus te alertando. Você quer conhecer o coração de alguém? Peça ao Espírito Santo para te revelar o coração daquela pessoa. Quando eu comecei a orar nesse sentido, tudo na minha vida mudou. Nas amizades, nos relacionamentos, com as minhas ovelhas. E inclusive nas consultorias. Tem pessoas que chegam aqui, que vêm fazer acompanhamento comigo, em que nem todo mundo Deus permite fazer consultoria comigo. Gente, pasmem, o Espírito Santo trabalha. Né? A oração é o que você tem de mais valioso na vida. A oração é o que faz você se posicionar, é o que faz o Senhor revelar o propósito. E eu recebo mensagens do tipo: pastora, minha psicóloga, olha, não aconteceu. Será que você realmente tem buscado? Será que realmente você entendeu o propósito? Ou você ora apenas por ser um lugar religioso? Aí eu vou fazer minha oração do Pai Nosso. Aí, na hora do almoço tem que fazer uma oração. Aí à noite eu tenho que fazer uma oração. Você precisa se relacionar. Não é fazer rezas. É fazer, e na verdade é ter um estilo de vida de oração. E se as suas orações não foram ouvidas, comece a orar ao Senhor. Senhor, me mostra o que está lá. Qual é o propósito? O que eu tenho orado é segundo o teu propósito? É da tua vontade? Então, se da tua vontade prevaleça, cumpre. Se não é, Senhor, lança para longe, leva, né? E assim o Senhor vai tratando. E algo que eu também ensino bastante nos atendimentos naquela época do meu deserto, a gente sempre tem penina, né? E eu tive uma penina que me perseguia, uma penina que me afrontava, uma penina que era enviada do diabo, uma mulher que me afrontou nas redes sociais, uma pessoa que me perseguiu na porta da minha casa. E naquela época, tudo que eu queria é que o Senhor lançasse para longe a penina. E isso não aconteceu. E na verdade, eu estava sendo moldada pelo Espírito Santo naquela época. E eu comecei a fazer de forma diferente. Eu comecei a orar pela vida dela. E o Senhor começou a me curar. Sabe quando você tem mágoa, você tem ressentimento, você deixa aquele ódio gerar em você e que muitas vezes você não tem controle? Experimente orar pelos teus inimigos para você ver o que vai acontecer. Quando a palavra diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, ele está falando de uma espera em oração. Não é de uma espera de você não orar. Tem muita gente que pensa que esperar é deixar de orar. E tem episódio que, inclusive, eu acho que eu já gravei um vídeo aqui, onde eu compartilhei que, não sei se eu compartilhei aqui ou foi nas outras plataformas, mas tem batalhas que Deus, ele te arranca dela, que essa guerra não é tua, é do Senhor. E tem batalhas que você vai estar nela porque você faz parte para ser a intercessora. Se você entender o poder que há na oração, você vai entender que esse precisa ser o seu estilo de vida. Quantas pessoas que eu acompanho, que eu atendo, e que não conhecem o poder de Deus, né? Elas gostam muito de canais, de pregações bonitas, de coach. Gente, parem de assistir Dave Leonardo. Parem de assistir essas pregações coach, que não é bíblica, tá? Que não trata do teu temperamento, que não te ensina o que de fato é o evangelho, né? Gente, se tem um negócio que eu não assisto é o tal de Dave Leonardo, né? Aquele homem, ele é apenas um coach, um simpatizante da palavra, mas deixa o Espírito Santo tratar de você. O que muda a sua vida é quando o Senhor ele vem e mexe nas tuas estruturas, você conhece a palavra, você ora, você jejua, gente, a Bíblia não muda. Né? Tem pessoas que pensam que hoje nesse mundo coach, nesse mundo de consultoria de YouTube, que a Bíblia já não precisa mais, que agora é o telefone, de que a palestra vale mais do que o teu quarto de oração. Não! Não venda o teu quarto de oração, a tua intercessão, para ir num evento gospel, para ver fulano cantar. Minha querida, para de viver o milagre dos outros. Meu amado, para de viver milagre de outras pessoas, vive o teu próprio milagre. Né? Comece a ouvir a voz de Deus. Estamos num tempo onde só vão permanecer aqueles que realmente conhecem e ouvem a voz de Deus, quando a palavra fala que a ovelha conhece a voz do teu pastor. Quantos não conhecem a voz que está ouvindo? Porque quem grita é a alma, quem grita é os desejos, né? E você não consegue ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é audível, ela é sensível, ela não te deixa errar, né? Muitas vezes erramos, caímos nas mesmas ciladas porque somos guiados por aquilo que queremos e que nem sempre está encaixado com a vontade de Deus. E encaixar com a vontade de Deus é leve, é sensível, tem paz, né? Traz confirmação e não te engana.
Então, se hoje Deus tem te revelado, as coisas estão difíceis, persevere. Não desista e continue a orar. Então se inscrevam aqui no canal, tá? Ativem as notificações. Quero agradecer também a vocês aqui do canal, que têm me seguido nas outras redes sociais, que têm abençoado o nosso projeto, a nossa missão. Muito grata por isso. E não deixem de ativar as notificações aqui do YouTube. Um beijo, até a próxima.